Olá, você sabe quais são os principais tipos ou os tipos mais comuns de variáveis que utilizamos em um algoritmo, em um programa? Muito bem, vou resumir já para vocês, são três tipos mais comuns e aqueles que geralmente a gente mais utiliza em qualquer algoritmo. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais, se inscreva, siga o @Prof. Márcio Chaves e o @Portal Easy Learning e não deixe de se inscrever também no nosso canal do YouTube, ativar as notificações. Toda semana tem vários vídeos de conteúdo e dicas para você. Muito bem, o que são essas variáveis, né? E tudo mais, e quais são os seus tipos? Na aula passada, onde nós falamos sobre as partes do algoritmo, né? Que nós temos declaração de variáveis, entrada, processamento, saída. Nós falamos também sobre o que são as variáveis, tá certo? E como elas são utilizadas. Porém, as variáveis têm alguns tipos para poder serem utilizadas de acordo com o formato de dado que você vai informar, que você vai processar e vai executar a leitura e assim por diante. E os três tipos mais comuns de variáveis que a gente utiliza são o caractere, o real e o inteiro. Porém, como eles são aplicados, né, em uma linguagem de programação que nós utilizamos a língua inglesa para poder descrever, eles são o char, o float e o int. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses agora. O char representa caracteres. Esses caracteres podem ser letras, números, símbolos e assim por diante. Porém, quando você utilizar um número no formato char, ou seja, no formato caractere, esse número não vai exercer nenhuma operação aritmética, alguma operação matemática. Ou seja, são valores numéricos não operacionais. O tipo int ou integer representa os valores do tipo inteiro, ou seja, são unidades quantitativas que nós utilizamos sem o uso das casas decimais. Assim, toda vez que você tiver alguma coisa para poder relacionar do tipo inteiro, você tem que tomar o cuidado para não utilizar a casa decimal. Uma variável do tipo inteiro que eu gosto muito de utilizar e as pessoas até ficam assim, nossa, mas isso é inteiro? É a variável idade, né? Quando a gente relaciona a idade de uma pessoa. Por que que eu considero ela do tipo inteira? Pois, legalmente falando, tudo aquilo que você vai trabalhar com a idade são anos completos. Ou seja, não importa se a pessoa tem 18 anos ou 19, ou 19,5, essa pessoa vai ser uma pessoa maior de idade. A pessoa pode ter 15,9 anos, ela não vai poder tirar o seu título de eleitor, ela não vai poder exercer seu papel de cidadão votando lá no dia das eleições e assim por diante. Então não importa se ela tem 15 ou 15,9, ela não pode votar e assim por diante. Temos diversas aplicações nas quais nós vamos retratar em vários exemplos de algoritmos que nós vamos construir ao longo desse curso. As variáveis do tipo float ou do ponto flutuante, né? Por que chama ponto flutuante? Porque dependendo do número de casas decimais que você utiliza na variável real, ou seja, aquela variável que tem casas decimais, dependendo do número de casas, melhor dizendo, aquele valor final vai se alternar, né, para poder se ajustar arredondando para cima ou para baixo. Então por isso que ele é chamado de ponto flutuante. E dependendo da situação, igual uma divisão, né, podemos encontrar uma situação que nós teremos uma dízima periódica. Então, esse número nunca vai terminar e aí a gente não tem a exatidão de quanto realmente vale esse número de acordo com o número de casas decimais que nós utilizamos. E a variável do tipo float, ela é utilizada, né, para representar valores quantitativos fracionáveis ou valores quantitativos que possuem casas decimais. Um exemplo de variáveis que utilizam o tipo float, né, na grande maioria são unidades de medida. Então, unidades de medida, unidades de dinheiro, né, dólar, real, entre outros, todos eles são do tipo float. Muito bem, nós falamos nesse pequeno vídeo sobre os três principais tipos de variáveis e no próximo vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre entrada, processamento e saída, nós vamos exemplificar como que a gente utiliza essas variáveis. Te espero lá.